Nesse vídeo eu vou fazer um esboço do gráfico da função f de x, dada pelo produto de x menos 1 pelo sinal de x, e calcular esses limites aqui. Vamos lá. Na função f de x aparece a função sinal de x. Vamos lembrar o que é a função sinal de x. Vou escrever aqui embaixo. A função sinal de x assume três valores, 1, 0 e menos 1. Vai ser 1 se o x for maior que 0. Vai ser 0 se o x for igual a 0 e vai ser menos 1 se o x for um número menor do que 0. Sabendo disso, eu já tenho condições de expressar melhor, de maneira mais explícita, a função f de x. F de x vai ficar assim. Se o x for maior que 0, essa parte aqui vale 1. Então vai ficar 1 vezes x menos 1. Simplesmente x menos 1. Isso se o x for maior que 0. Se o x for 0, sinal de x, se o x for 0, sinal de x é 0. Vai ficar 0 vezes x menos 1, que é 0. Agora, se o x for um número negativo, então sinal de x vai ser menos 1. Aqui vai ficar menos 1 vezes x menos 1. É só trocar o sinal aqui de x e de menos 1. Vai ficar 1 menos x. E aqui eu tenho a função f de x de uma maneira bem clara e bem explícita. Agora eu vou fazer o esboço do gráfico dessa função e calcular esses limites aqui. Esboço do gráfico da função f. Se x é igual a 0, f de x é 0. Então eu já sei que a imagem do ponto 0 é o próprio 0. Esse ponto aqui pertence ao gráfico da função. Agora eu vou analisar o que é f de x para x maior que 0 e f de x para x menor que 0. Vamos começar com x maior que 0. X igual a 0 já foi avaliado. Se x é maior que 0, f de x é igual a x menos 1. O gráfico vai ser uma semi-reta, porque aqui vale só para x maior que 0. Se eu fizer, por exemplo, o x igual a 0, se o x for 0, o y vai ficar igual a menos 1. Então eu já sei que essa reta passa pelos pontos x igual a 0 e y igual a menos 1. Vai passar por aqui. Agora, eu preciso descobrir outro ponto dessa reta para ligar a esse e poder desenhar a representação dessa reta. Se o x for 1, vai ficar assim, y igual a 1 menos 1. Eu estou olhando para cá. Ou seja, y vai ser igual a 0. Eu acabei de descobrir que essa reta passa pelo ponto de abscissa 1 e ordenada 0. Se o x for 1, o y é 0. Então passa pelo ponto 1, 0. Ponto 1, 0 está aqui. Agora a única coisa que eu preciso fazer é ligar esses dois pontos. Por que eu estou fazendo assim pontilhado? Porque para o gráfico da função só vale isso se o x for maior do que 0. Só a partir daqui, daqui para a direita, porque daqui para a esquerda o x é negativo. Então essa parte aqui eu vou desconsiderar. E aqui vai ficar uma bola aberta no gráfico da função f. Por que bola aberta? Porque a imagem do 0 é 0 e não menos 1. Esse aqui é o ponto y igual a menos 1. Esse aqui é o ponto x igual a 1. Tá? Então o gráfico da função para x maior do que 0 vai ficar assim. Então já analisei o caso x maior que 0, resta caso x menor do que 0. Para x menor do que 0, f de x é igual a 1 menos x. Também vai ser uma semi-reta, 1 menos x. Que eu vou fazer basicamente a mesma ideia, só vou escrever de uma maneira um pouco diferente do que foi feito anteriormente. Vou escrever assim, se o x for 1, então o y é igual a 1 menos 1, 0. O que eu acabei de descobrir? Que essa semi-reta passa pelo ponto 1, 0. X é 1, y é 0. Vai passar por aqui. Agora, preciso de outro ponto para encontrar essa semi-reta. Eu vou fazer, por exemplo, o x igual a 0. Se o x for 0, então o y é igual
1 menos 0, que é 1. Se o x for 0, y é 1, ou seja, a reta vai passar por esse ponto aqui. Eu já tinha visto que vai passar por esse, acabei de descobrir que vai passar por esse. A reta y igual a 1 menos x. Agora eu ligo esses dois pontos para obter a reta y igual a 1 menos x. Por que eu estou fazendo pontilhado? Porque eu quero o gráfico da função f. E o gráfico da função f vai ser a semi-reta y igual a 1 menos x. Por que semi-reta? Porque só vale para x negativo, para x menor do que 0. Só a partir daqui. Essa parte daqui para baixo é relativa a x positivo. Então eu vou desconsiderar essa parte no momento de representar o gráfico da função f. Vou apagar aqui. Agora observe o seguinte, aqui é o ponto y igual a 1, ponto 0, 1. Observe que esse ponto aqui tem que ser bola aberta aqui no gráfico da função. Por quê? Porque a imagem do zero é o próprio zero, então aqui tem que ser bola aberta. Está aqui o esboço do gráfico da função f. Agora vamos pensar nesses limites. Os limites de f de x quando x tende a 0 pela direita, limite de f de x quando x tende a 0 pela esquerda e o limite de f de x quando x tende a 0. Vamos fazer de duas maneiras. Vamos fazer de uma maneira bem intuitiva, só olhando para o gráfico e tentando encontrar esses limites. Limite de f de x quando x tende a 0 pela direita. Se x tende a 0 pela direita, x é maior do que 0. O que acontece com f de x quando x é maior do que 0? F de x está se aproximando de quem quando x se aproxima do zero, olhando para o gráfico da função. À medida que x vai se aproximando de 0, f de x vai se aproximando de menos 1. Então o limite de f de x quando x tende a 0 pela direita é menos 1. Agora o limite de f de x quando x tende a 0 pela esquerda, ou seja, quando x se aproxima de 0 aqui pela esquerda de 0. O que está acontecendo com f de x quando x está se aproximando do zero por valores x menores que 0? O f de x está se aproximando de 1. Então, enquanto o limite de f de x quando x tende a 0 pela direita é menos 1, o limite de f de x quando x tende a 0 pela esquerda é 1. Qual é a conclusão sobre o limite de f de x quando x tende a 0? Não existe, porque os limites laterais são diferentes. Agora eu vou calcular esses limites sem olhar para o gráfico, simplesmente olhando para a expressão da função f. Limite de f de x quando x tende a 0 pela direita. Antes de me preocupar em encontrar o limite, de fazer qualquer conta, eu vou primeiro descobrir quem é f de x. Olha só, f de x depende se x é maior que 0, igual a 0 ou menor do que 0. Quando eu estou calculando esse limite aqui, eu estou interessado em x tendendo a 0 pela direita e, portanto, em x maior do que 0. Quando x é maior do que o 0, f de x é igual a x menos 1. Então o que eu vou fazer aqui é simplesmente substituir f de x por x menos 1. Essa função aqui, x menos 1, é uma função contínua. Portanto, para calcular o limite dessa função quando x tende a 0, basta substituir o x por 0. Por que é uma função contínua? Porque é uma função polinomial. E toda função polinomial é contínua. Então, para calcular esse limite, basta substituir o x pelo ponto para onde ele está tendendo, que é 0. Vai ficar 0 menos 1, que é menos 1. Agora, limite de f de x quando x tende a 0 pela esquerda. Primeiro passo, descobrir quem é f de x. Para x menor do que 0. Menor do que 0 porque x está tendendo a 0 pela esquerda. Quando x é menor do que 0, f de x é igual a 1 menos x. Então o que eu quero aqui é calcular o limite de 1 menos x quando x tende a 0. 1 menos x representa uma função polinomial, portanto contínua. E então, para calcular esse limite, basta substituir o x pelo ponto para onde ele está tendendo, que é o 0. 1 menos 0, que é 1. Conclusão, os limites laterais de f de x, quando x tende a 0, são distintos. Pela direita é menos 1, pela esquerda é 1. Vou escrever a conclusão aqui com relação ao limite de f de x quando x tende a 0. Limite de f de x quando x tende a 0
não existe. É assim que você representa o fato de o limite de uma função não existir. Você escreve com esse símbolo aqui na frente do limite. Não existe limite de f de x quando x tende a zero, e a razão disso é que os limites laterais de f de x, quando x tende a zero, são distintos.